Hoje aprenderemos um pouco mais sobre o dízimo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. A prática do dízimo tem origens em várias civilizações, culturas e religiões do passado. No decorrer da história, foram encontrados vários registros de sua existência, entre os sumérios, hebreus, babilônios, egípcios, gregos e romanos. O foco do nosso estudo será a prática do dízimo na cultura judaica, mas daremos um panorama em algumas outras culturas. Primeiro, entenderemos sua etimologia. No grego, a palavra equivalente para dízimo é dekate. Essa palavra deriva do termo grego deca, que significa 10. No latim, décimos, que significa décimo. O latim décimos, por sua vez, provém do numeral ordinal décimos, que se refere à 10ª porção em uma série. Os sumérios. Na antiga Suméria, o dízimo era uma forma de tributo entregue ao templo ou ao palácio real. Acredita-se que essa prática fosse uma forma de sustentar a classe sacerdotal e o governo. Os sumérios acreditavam que, ao doar uma parte de sua produção ou rendimentos, estavam garantindo a proteção divina e o bem-estar da sociedade na totalidade. Essa prática do dízimo sumério está documentada em tabletes de argila encontrados em escavações arqueológicas que registram a entrega de produtos agrícolas, animais e outros bens como forma de tributo. Eles também atribuíam grande importância aos templos, que eram centros religiosos e administrativos. Eles acreditavam que os deuses habitavam nesses locais e, portanto, era necessário sustentá-los com oferendas e dízimos. Portanto, os sumérios também desempenharam um papel significativo na história do dízimo, com sua prática influenciando outras civilizações posteriores. Na Babilônia. Na antiga Babilônia, o dízimo era coletado como tributo para os templos e para sustentar os sacerdotes. A sociedade babilônica era altamente religiosa e acreditava que os deuses exerciam grande influência sobre suas vidas. Os templos eram considerados moradas divinas e, portanto, era importante sustentá-los para garantir a proteção e o favor divino. Os babilônios acreditavam que, ao dar o dízimo, estavam cumprindo suas obrigações religiosas e assegurando o bem-estar pessoal e coletivo. A coleta do dízimo também desempenhava um papel econômico, uma vez que os templos eram centros administrativos, econômicos e culturais da sociedade babilônica. Os governantes babilônicos tinham um papel importante na coleta dos dízimos, assim como os sacerdotes. Essa prática também incluía oferendas de alimentos, animais e outros bens, que eram considerados uma forma de comunhão e adoração aos deuses. Em resumo, na Babilônia antiga, o dízimo era uma forma de tributo para os templos e uma prática que tinha significado religioso e econômico. No Egito. Na antiga civilização egípcia, o dízimo também desempenhava um papel significativo. No Egito Antigo, o dízimo estava relacionado à distribuição de recursos na sociedade. Os agricultores eram obrigados a entregar uma parte de sua produção agrícola como tributo ao faraó e para templos. Essa prática tinha o propósito de sustentar o governo e as instituições religiosas, e também garantir a prosperidade do reino, já que a agricultura era a base da economia egípcia. Os egípcios acreditavam que a terra e os recursos naturais eram propriedade do faraó, que era considerado o representante dos deuses na terra. Portanto, as pessoas viam o pagamento do dízimo como uma forma de gratidão e submissão ao faraó e à divindade. Essa prática de dízimo era uma parte importante da sociedade egípcia e estava associada a rituais religiosos e festivais. Os templos também desempenhavam um papel central na coleta e distribuição dos dízimos, além de serem centros de adoração e atividade social. Em resumo, no Egito Antigo, o dízimo era uma forma de tributo obrigatório dos agricultores para sustentar o governo e as instituições religiosas. Na Grécia Antiga, não havia uma prática específica de dízimo, como encontrada em outras civilizações antigas. Os gregos tinham um sistema de tributos e impostos, mas não havia um dízimo religioso obrigatório. Na Roma Antiga também não havia uma prática específica de dízimo, como em algumas civilizações antigas. No entanto, os romanos tinham um sistema de impostos e tributos para sustentar o governo e financiar as atividades do Estado. Os hebreus. Para os hebreus, especificamente na religião judaica, o dízimo era uma prática instituída por Deus e regulamentada na lei mosaica, como descrito no Antigo Testamento. Conforme a lei, os hebreus eram instruídos a dar o dízimo, que significa 10ª parte,
de sua produção agrícola, rebanhos e outros recursos. O dízimo era destinado à manutenção do templo e ao sustento dos levitas, que eram membros da tribo de Levi. Essa tribo não teve parte na distribuição da terra. Eles foram separados para o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Agora entenderemos algumas variáveis do dízimo entre os hebreus. Após Moisés libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, o povo recebe, então, leis para se tornar uma nação, e uma delas é o dízimo. Levítico 27. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Esta passagem trata das orientações sobre o dízimo, uma prática de doação de 1/10 dos recursos, que inclui produtos agrícolas e animais, ao Senhor. A passagem afirma que todas as 10º das colheitas, das sementes do campo e dos frutos das árvores são consideradas sagradas e pertencem ao Senhor. Isso significa que uma parte específica dos recursos agrícolas deve ser dedicada a Deus. Deuteronômio 12. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Aqui Moisés destaca que essas são as regras e os princípios que o povo de Israel deve seguir quando estiver na terra que Deus lhes deu como herança. Eles são instruídos a obedecer a essas diretrizes durante toda a sua permanência na terra. Em vez de adorar a Deus em locais, como fizeram as nações pagãs, os israelitas são instruídos a buscar um lugar específico que Deus escolheria para colocar o seu nome. Nesse local, eles deveriam trazer seus holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas alçadas e votos. Deuteronômio 14. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Aqui as instruções dadas pelo Senhor aos israelitas sobre como lidar com os dízimos da colheita após um ciclo de 3 anos. A cada 3 anos, os israelitas foram instruídos a retirar todos os dízimos de sua colheita naquele mesmo ano. Isso significa que durante os primeiros e segundos anos, eles acumulavam, e no terceiro ano, eles eram destinados para um propósito específico. Eram destinados aos levitas, que não faziam parte de herança, aos estrangeiros, órfãos e viúvas que viviam nas cidades de Israel. Ao compartilhar os dízimos com os levitas, que serviam no templo, com os estrangeiros, com os órfãos e com as viúvas, os israelitas demonstravam generosidade e cuidado com os necessitados em sua comunidade. Deuteronômio 14. Mas se o caminho te for tão comprido, que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua casa. Se o local designado por Deus para apresentar os dízimos estiverem muito distantes, de modo que seja difícil levar os produtos ou animais até lá, o indivíduo tinha uma opção. Tal pessoa poderia vendê-los. Em seguida, ela deveria pegar o dinheiro resultante dessa venda e usar o dinheiro para comprar qualquer coisa que desejasse, como bois, ovelhas, vinho, bebidas fortes ou qualquer outra coisa que satisfizesse o seu coração. E chegando ao local sagrado de sua escolha, com o dinheiro, a pessoa deveria realizar uma refeição festiva diante do Senhor, com sua família. As práticas de dízimo e doação refletem valores religiosos, generosidade e cuidado mútuo fundamentais em várias tradições religiosas. A interpretação e aplicação dessas práticas podem variar, mas o cerne dessas lições é a importância da conexão entre a fé, a generosidade, a obediência e principalmente o amor a Deus. Obrigada por assistirem até aqui. Se inscreva no canal, deixem seu like, fiquem com Deus e até a próxima.